noite, que a paz e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, para que você possa enfrentar as suas lutas, as suas dificuldades, mas sabendo que o Senhor quer que você seja forte e não tema, para que você possa conquistar a sua vitória, para que você possa derrotar o inimigo. A palavra de Deus diz que o inimigo, ele anda ao derredor, procurando alguém para tragar. A palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Para isso, nós precisamos ser fortes e não temermos, porque muito maior é o nosso Deus do que o poder do nosso Deus do que o do diabo. E eu queria estar encerrando o livro aqui de Josué hoje, quando Josué faz uma aliança, renova a aliança com aquele povo. Josué 24:14, alguns versículos eu vou lendo e vou explicando para vocês. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi somente ao Senhor. Aqui ele está dando as últimas palavras, porque logo ele morreria também. E ele está cuidando ali daquele povo. E ele está dizendo para aquele povo que eles deviam temer a Deus, porque temer a Deus é o princípio do saber. Eles deviam servir com integridade e fidelidade. Eu gosto muito de aprender com Deus, com a palavra dele, que nós devemos ter fidelidade. Fidelidade com Deus, honrá-lo, servi-lo, amá-lo e dedicar a nossa vida somente ao Deus Criador dos céus e da terra. Esse encerramento do livro de Josué vai nos levar a pensar quem tem sido o nosso Deus. Nós não podemos ser aquela pessoa que temos vários deuses, porque não existe vários deuses. Existe um Deus somente, o Deus de Israel que criou o universo, que criou você. O Deus de Israel que enviou o seu filho para morrer naquela cruz e te dar vida eterna. É esse Deus que é o Deus de Israel, que é o Deus de Josué. E ele diz que nós devemos ser fiel com ele. Eu vejo assim, quando nós somos fiéis a Deus, nós temos facilidade de ser fiéis, com as pessoas, fiel com o nosso marido, fiel com os nossos filhos, fiel ao ministério, fiel ao nosso pastor, à nossa pastora, aqueles que têm dado a vida pela nossa causa, pela causa espiritual. A fidelidade você desenvolve e você aprende a ser fiel quando você é fiel a Deus em primeiro lugar. Porque da tua vida, se você não é fiel com as pessoas, você vai prestar conta a Deus. Aquelas pessoas que investem na tua vida, você vai prestar contas a Deus. E o versículo 15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses, de letra minúscula, como está aqui, a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E ele termina o versículo 15 dizendo: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor de Israel. A responsabilidade do povo, em escolher, em temer, em honrar a Deus, em servi-lo, é uma escolha que você faz. Tudo na vida depende da sua escolha. Mas quando você tem alguém para te orientar a escolher a palavra, o que a palavra ensina, você já vai ter mais facilidade, de acertar e escolher a vontade, e escolher o Deus único. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. O povo respondeu: não, nós vamos servir o Deus de Israel, o seu Deus. Versículo 17. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos foi o Senhor, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O povo agora estava reconhecendo que Deus tinha os tirado da escravidão, da servidão. O Senhor tinha os trazido para uma terra livre da escravidão. Versículo 18. O Senhor Deus, o povo dizendo, expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Que felicidade, Josué deve ter ouvido quando o povo
também disse: nós serviremos ao Deus de Israel. Porque o líder é aquele que procura levar as pessoas a reconhecerem o único Deus, o único Senhor. E esse líder, ele só ficará feliz, realizado, quando ele consegue tocar o coração das pessoas, e essas pessoas conseguem deixar os falsos deuses e se entregarem ao Deus de Israel. E agora o povo estava dizendo: nós estamos com você, nós teremos o teu Deus, nós serviremos o Deus de Israel. Versículo 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a nossa transgressão, nem os vossos pecados. Aqui nós vemos que Josué estava dizendo para eles tirar, o coração dos deuses pagãos, dos vários deuses que eles serviam. Porque o Senhor, o Deus de Israel, ele é zeloso. E ele cuida, e ele abraça, e ele salva, e ele cura aquele que é fiel a ele somente. Aí Josué dizendo no versículo 20: se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará a vós, e ele fará mal, e ele vos consumirá depois de vos ter feito bem. O Senhor Deus, ele é assim mesmo, ele é um Deus justo, ele é um Deus que mantém, a sua integridade naquilo que ele falou. Ele abençoa, ele abençoa aqueles que o temem. Mas caso contrário, você fica fora da bênção. Se você não escolhe o Deus de Israel, é isso que Josué está dizendo. Você pode ser amaldiçoado, você pode sofrer. E a nossa missão como líder é ensinar isso para vocês. Essa palavra forte que eu estou dizendo hoje, não sou eu não sou ninguém para dizer essa palavra. É o próprio Deus que está dizendo para você: não me deixe, me sirva. Não sirva a deuses estranhos, porque você poderá ser consumido. Versículo 21. Então disse o povo a Josué: não, antes nós serviremos o Senhor. Eles dizem: nós serviremos o Deus de Israel. Versículo 22, Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servir. Versículo 23, agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, ao Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo. E o povo levantaram ali um estatuto, E eles realmente foram abençoados e estavam debaixo daquela aliança. E Josué, versículo 26, escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Josué tomou uma pedra grande e a erigiu, colocou de pé ali, debaixo de uma árvore, de um carvalho, que estava num lugar santo do Senhor. Versículo 27. Disse Josué ao povo: eis que esta pedra nos será por testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Josué, tudo que nós vínhamos aprendido, que nós deveríamos levantar um altar, que nós deveríamos fazer um memorial, ele fez agora um memorial com uma pedra que ia servir de testemunha para aquele povo, que naquele dia eles estavam dizendo que eles serviriam somente ao Deus de Israel. Então Josué despediu o povo, cada um com a sua herança. Que coisa mais linda, um líder satisfeito agora. A mensagem foi passada, o povo entendeu, o Espírito de Deus agora estava sobre aquele povo. Agora era um povo que tinha uma nova aliança com Deus. Eles deixaram os falsos deuses, eles deixaram os deuses feitos por mãos de homens. E agora eles declararam que a vida deles era para temer ao Deus de Israel. Essa é a minha oração por todos vocês que têm ouvido estas mensagens, por todas as pessoas que estão entrando no propósito de oração, pelo YouTube, através do nosso canal.
A minha oração é que todos venham a reconhecer o Deus de Israel. Essas palavras que a palavra de Deus nos entregou hoje são palavras vindas do céu. A Bíblia, ela é boca de Deus, portanto, receba em nome de Jesus essa mensagem. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar e o Senhor possa levantar a mão sobre você e te dar a paz. Até amanhã nesse mesmo horário. Boa noite.